Corrente elétrica. O fluxo de cargas elétricas é um condutor conhecido como corrente elétrica. Esse fluxo está ligado ao deslocamento de elétrons ou prótons dentro do material em questão. Ele se chama de carga elétrica. É, e ele se manifesta pelas forças de repulsão e atração que existem entre elas através dos campos eletromagnéticos. Aí os prótons receberam uma carga positiva, enquanto que os elétrons receberam uma carga negativa. Aí os prótons elétricos nesse quadro aí, eles fluem do polo negativo pro polo positivo. A lei de Ohm permite explicar o fenômeno da corrente elétrica. A corrente elétrica como todo mundo sabe, ela estabelece a passagem de elétrons de um ponto ao outro através de um condutor, por exemplo, um fio de cobre. Assim, a intensidade da corrente se refere à quantidade de elétrons que passa através de um condutor durante determinado período de tempo, e a sua unidade de medida são os amperes. Aí, tipo, a gente vai ter a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. Aí a primeira lei de Ohm, ela está relacionada à tensão aplicada nos terminais de um condutor, ou seja, sua resistência elétrica e a corrente que o atravessa. Aí, tipo assim, aí a fórmula dela é U é igual a R vezes I, ou seja, tensão é igual a resistência elétrica vezes a corrente. Aí você também pode escrever assim também na fórmula. Resistência elétrica é igual a tensão sobre corrente, ou também corrente é igual a tensão sobre resistência elétrica. A segunda lei de Ohm, ela é usada para calcular o valor da resistência elétrica e depende de alguns fatores geométricos do corpo. Aí é onde que R é igual a ρ vezes L sobre A, ou seja, que a R, que é igual a resistência elétrica, é igual a ρ, que é a resistividade elétrica, vezes L, que é o comprimento, sobre A, que é a área. E também, como tem outros casos, né, pode ser onde que é 1 ohm vezes metro menos 10 elevado a 6 vezes ohm vezes milímetro. Aí o ohm vezes milímetro ao quadrado é, vai ficar é vai ficar tipo sobre o metro. E o aí é que onde a gente vai ter que também a gente vai ter um outro fator que vai ser tipo o P, ele vai ser igual a delta E sobre delta T. Aí com isso vai ser igual a delta Q vezes U sobre delta T. Agora eu vou falar sobre a potência elétrica. Ela é uma medida da quantidade de energia elétrica fornecida ou consumida por um circuito elétrico. Pode ser calculada por meio de grandezas como tensão, corrente e resistência elétrica. E sua unidade de medida é o watt. Aí o cálculo da potência elétrica é de grande importância, que é que por meio dele é possível determinar qual será a quantidade de energia elétrica consumida por um dispositivo elétrico durante um determinado intervalo de tempo. Aí a fórmula dele é P é igual a I vezes U. Aí há uma outra fórmula que é P é igual a delta E sobre delta T. Aí como vocês podem ver aí o que cada coisa significa, né? Que aí o P significa dado em watt, o I dado em ampere e o U dado em volt. Thomas Alva Edison foi o inventor da primeira lâmpada incandescente, um dispositivo elétrico que transforma energia elétrica em energia luminosa e energia térmica através do efeito Joule.
Dada sua simplicidade, foi o primeiro dispositivo prático que permitiu utilizar a eletricidade para iluminação, sendo durante as primeiras décadas do seu uso comercial de energia elétrica a principal forma de consumo daquela forma de energia. Thomas utilizou para construir a lâmpada uma raster de carvão muito fina que, aquecida acima de aproximadamente 900 Kelvin, passa a emitir luz, inicialmente bastante avermelhada e fraca, passando ao laranjado e alcançando o amarelo, com uma intensidade luminosa bem maior, ao atingir sua temperatura final próximo do ponto de fusão do carbono, que é de aproximadamente 3.800 Kelvin. A raster era inserida numa ampola de vidro onde havia sido formado alto vácuo. O sistema diferia da lâmpada arco voltaico, pois o filamento de carvão saturado em fio de algodão ficava incandescente. E como esse fio de carvão tinha pouca durabilidade, Edison começou a fazer experiências com ligas metálicas, pois a durabilidade da lâmpada de carvão não passava de algumas horas de uso. A lâmpada de filamento de bambu carbonizado foi a que teve maior rendimento e durabilidade. Para a lâmpada funcionar, tinha que adicionar um interruptor e a corrente elétrica passava pela lâmpada através de duas gotas de solda de prata, que se encontravam na parte inferior e, em seguida, ao longo de fios de cobre, que são firmemente fixados dentro de uma coluna de vidro. E também, entre as duas extremidades dos fios de cobre, tinha um outro fio muito fino chamado filamento, e depois, quando a corrente passava por este último fio, ela se tornava incandescente, produzindo a luz. Eu vou falar sobre o primeiro LED, percebendo que o mesmo que Henry Round, o russo Oleg Vladimirovich Lozov fabricou um diodo cristalino com óxido de zinco e carbonato de silício, que, como ele imaginou, tinha emitido fotões quando atravessou pela corrente elétrica. E após fazer publicações no seu país, na Inglaterra, é, ele patenteou sua invenção e o uso de telecomunicações, mas faleceu antes de ter a chance de desenvolver sua criação. E o primeiro LED visível foi inventado por Nick Holoniak, que inventou o seu primeiro LED em espectro visível. E foi o primeiro a apostar que a tecnologia substituiria as lâmpadas incandescentes. E o LED, como a gente conhece hoje, devemos ao engenheiro eletrônico Suji Nakaura, que criou o primeiro LED GAN de alto brilho, que também é responsável pelo descobrimento dos LEDs de luz azul, que em seguida levaram ao alcance dos LEDs de luz branca, utilizados atualmente em projetos de iluminação. E ao engenheiro também a gente pode atribuir o desenvolvimento dos LEDs ultravioletas, que permitem esterilizar a água, e a possibilidade do Blu-ray, que chegou com o laser azul. O Electronic Numerical and Computer, ou ENIAC, foi o primeiro computador digital eletrônico da grande escala. O ENIAC entrou em funcionamento em fevereiro de 1946 e começou a ser desenvolvido em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, para computar trajetórias táticas que exigiam conhecimento substancial em matemática, com mais agilidade, mas só se tornou operacional após o final da guerra. Sua capacidade de processamento era de 5.000 operações por segundo. Foi criado na Segunda Guerra e tinha como principal finalidade cálculos basilísticos, e possuía 17.468 válvulas terriônicas de 160 kW de potência. O sistema operacional da máquina era através de cartões perfurados, pois a calculadora efetuava os cálculos a partir das teclas pressionadas, fazendo interação direta com o hardware, como o ENIAC, no qual era preciso conectar fios, relés e sequências de chave para que se determinasse a tarefa a ser executada. A cada tarefa diferente, o processo dele deveria ser refeito e a resposta era dada por uma sequência de lâmpadas. O computador realizava cálculos de balística em apenas 30 segundos, quando com as calculadoras manuais que até aí se usavam, levavam 12 horas para se obter o mesmo resultado. Agora sobre o computador atual, ou computador pessoal, ou PC, do inglês Personal Computer, que é um computador de pequeno porte que se destina ao uso pessoal ou por um pequeno grupo de indivíduos. E computadores pessoais são normalmente utilizados com o intuito de realizar tarefas gerais como, tipo, processamento de texto, navegamento na internet, e-mail, execução de conteúdos, multimídia, jogos, programação de computadores, etc. O PC
como a gente conhece hoje, ele foi desenvolvido pelo grupo da IBM, que desenvolveu o IBM PC. E agora todos os componentes que os computadores atuais possuem, que é o microprocessador, que popularmente chamado de processador, é um circuito integrado que realiza as funções de cálculo e tomada de decisão de um computador. A placa-mãe, que é denominada também em inglês mainboard ou motherboard, é uma placa de circuito impresso eletrônico que integra todos os componentes vitais ao funcionamento do computador pessoal. E na placa-mãe a gente também encontra não só o processador, mas também a memória RAM, os circuitos de apoio, as placas controladoras, os conectores do barramento PCI e os chipsets, que são os principais circuitos integrados da placa-mãe e são responsáveis pelas comunicações entre o processador e os demais componentes. A memória RAM, que em inglês é Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório, é um tipo de memória que permite a leitura e a escrita, utilizada como memória primária em sistemas eletrônicos digitais. E a placa de vídeo, ou a placa gráfica, que é um componente do computador que envia sinais dele para um monitor, de forma que eles podem ser apresentados usando as imagens a quem está utilizando. Normalmente possuem memória própria com capacidade medida em bytes. O disco rígido, por último, que é um sistema lacrado contendo discos de metal recobertos por material magnético, onde os dados são gravados através de cabeças e revestido externamente por uma proteção metálica que é presa ao gabinete do computador por parafusos. E é nele que a gente normalmente grava dados ou informações e a partir deles a gente alcança e executa nossos programas que a gente mais usa no dia a dia. Dizemos que os resistores estão associados em série quando eles estão ligados em uma sequência sem que haja nó no fio que os conecta. Nos circuitos em série, todos os resistores estão percorridos pela mesma corrente elétrica e a soma das tensões em cada resistor é igual à tensão total. Nesse circuito em série, que tem dois resistores, cada um com resistência igual a 20 ohm e uma tensão igual a 30, a resistência equivalente do circuito é igual a 40 ohm. A corrente elétrica que atravessa cada lâmpada é igual a 0,75 ampere, a tensão de cada em cada lâmpada é de 15 volt e a potência dissipada pelo circuito em cada lâmpada é de 11,25 watts. As características do circuito paralelo é que todos os resistores são ligados entre os mesmos dois pontos ou nós, todos os resistores ficam submetidos à mesma tensão elétrica e a soma das correntes elétricas em cada resistor é igual à corrente total. E nesse circuito em paralelo, e tem dois resistores, cada um com resistência igual a 20 ohm e uma tensão igual a 30 volts. A resistência equivalente do circuito é igual a 10 ohm, a corrente elétrica que atravessa cada lâmpada é igual a 1,5 ampere, a tensão de cada em cada lâmpada é de 300 volts e a potência dissipada pelo circuito em cada lâmpada é de 45 watts. O MIT, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, está desenvolvendo uma pesquisa que tem como objetivo a criação de um processo de fabricação de circuitos eletrônicos que permite que estruturas microscópicas se construam sozinhas, atendendo a designers predeterminados. A pesquisa é de especial interesse para a fabricação de microchips como processadores e GPUs, que dependem da miniaturização para que fiquem mais rápidos e econômicos a cada geração. A técnica desenvolvida no MIT pode ser a resposta para que o avanço tecnológico dessa indústria se mantenha por mais tempo. A ideia dos cientistas norte-americanos é usar um material batizado de copolímero. Esse material seria distribuído sobre a base de um chip e assumiria a função de criar conexões entre as camadas e diversas estruturas impressas previamente no silício. E por último, sobre o objetivo dessa área tecnológica, que é aumentar a estabilidade e eficiência das linhas de transmissão de alta tensão e potência. O problema é tão mais importante quanto mais conectado ao sistema de transmissão. E o sistema de transmissão de uma rede elétrica inteligente é, por definição, altamente interligado, uma vez que a gente precisa suportar a desregulação na compra e venda de energia. As inovações nessa área são muitas, entre elas sistemas de transmissão a ser flexíveis, em inglês FACTS, avaliação dinâmica de linhas, DLR, e supercondutores em alta temperatura, ATS. A tecnologia FACTS basicamente usa
de eletrônica de alta potência, especialmente tiristores, para viabilizar o chaveamento ultra rápido de bancos de capacitores e indutores para dentro e para fora da linha de transmissão. E dessa forma vai atingir o controle fino da potência reativa circulando no sistema.